Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, hoje promovido pelo Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas. Teremos hoje a roda de conversa com o importantíssimo tema: as relações de trabalho e a atuação do sindicato. Eu sou Paulo Bonfim, do setor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia, e estarei com vocês os acompanhando esta noite. Para realizar a abertura do nosso evento, eu convido a nossa querida diretora de desenvolvimento profissional, a administradora Elisângela Julião Cardoso. Olá, gente, boa noite, Paulo. Fazer Boa uma noite. ressalva aqui, que Paulo está muito bem aí nessa câmara aí com o nosso símbolo da administração. Agradecer, Paulo, pela sua apresentação à minha pessoa e falar para todos aqui presentes que é uma honra muito grande a gente hoje estar aqui com todos vocês, né? Seja no híbrido, seja no online, seja no presencial. É muito importante que o CRA ele faça essa interlocução entre os agentes da sociedade, né? E vocês, estudantes, têm um papel fundamental para que a gente possa continuar ampliando essa rede e fortalecendo a nossa profissão. O núcleo de estudos aqui em gestão de pessoas tem um papel assim importantíssimo nesse processo, né? Como é que a gente sobrevive sem as pessoas dentro das organizações? É impossível. Então, por esse motivo, a gente parabeniza o núcleo de gestão de pessoas, né? Na pessoa da sua coordenadora, Nayara, que está aqui, eu estou vendo, Edênia também, que eu estou conseguindo ver do lado de cá, não estou vendo o Marcos, mas todos os membros, né, do Núcleo de Gestão de Pessoas. Que os demais núcleos não escutem isso, mas eu sei que eles vão ouvir, mas o Núcleo de Gestão de Pessoas passa a ser um xodozinho da gente, porque essa é a minha área de atuação, e também, quem não gosta de gente, né, gente? É difícil, né? Você está na área de gestão de pessoas e não gostar de gente. Eu já fiz parte desse núcleo, a gente fica muito feliz pelos eventos que têm sido promovidos por vocês, desejar que vocês continuem fazendo essa promoção desses eventos, cada evento mais lindo, com um tema mais lindo que o outro, né? Falando de felicidade, falando de gente, falando de pessoas. É tão importante a gente escutar e fazer parte desse momento, né, do núcleo de gestão de pessoas. E parabenizar todos e desejar que vocês tenham uma noite linda, maravilhosa, excelente. Infelizmente, a gente não tem como ficar aqui, porque a gente também é pró, né? A gente tem que ir para a sala de aula, a gente tem que exercer o nosso papel, mas desejar um evento maravilhoso para vocês e já de antemão parabenizar. Chamo Nayara para que ela possa estar apresentando os palestrantes dessa noite e passo a bola para você agora, Nayara. Faça a sua boa noite agora. Boa noite. Obrigada para a Elisângela. Satisfação a todos que estão aqui presentes, tanto virtualmente como quem está aqui nesse auditório. Infelizmente, vocês não conseguem enxergar isso, mas o auditório está quase cheio, tá? É muito bacana, né, a gente poder ter esse momento. E olha que felicidade, né? Olha que coisa bacana que a pandemia nos trouxe, essa oportunidade de a gente ter pessoas que não estão até mesmo na cidade, que eu sei que tem algumas pessoas que não estão na nossa cidade de Salvador, estão em outras cidades, em outros estados, e também poder comungar desse tema com vocês aqui presentes. Satisfação imensa, como a professora Elisângela falou, eu sou Nayara Jesus, atualmente colaborando aí na coordenação do Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas, com membros de alto gabarito, né? Que inclusive estão realizando junto comigo e o CRA Bahia esse evento de hoje, e a gente agradece imensamente ao Instituto Federal da Bahia por nos acolher aqui neste espaço, né? E por vocês estarem conosco, participando desse momento tão importante para a gente, tá? Agradecemos imensamente isso. A professora Elisângela falou um pouco, mas o núcleo de estudos em gestão de pessoas, assim como outros núcleos que o próprio Conselho Regional de Administração da Bahia ele tem, né, em atividade,
tem como proposta estudar as mais diversas temáticas. No núcleo de gestão de pessoas, nós focamos em pessoas, em seres humanos, né? Eu gosto muito de trazer a alma nos negócios. Lance Secretan tem uma frase que ele diz: o maior patrimônio das organizações são as pessoas. E nós, estudando sobre gestão de pessoas, estamos aqui, de alguma forma, tentando disseminar como tratar melhor as pessoas. Nosso tema de hoje tem uma relação muito importante com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8. A professora Edênia vai falar um pouco mais sobre isso agora. Inclusive, para quem está virtualmente e para quem está aqui no auditório também, se de repente ainda não ouviu falar, é um dos objetivos dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? E tem sido um item de extrema relevância em discussão e prática nas organizações, em todas as esferas e em todos os segmentos da própria economia. Tá? E hoje nós vamos falar sobre algo bem intrigante, né? Quando eles trouxeram a proposta, disseram assim, não, vamos trazer a fala de uma empresa e a fala do sindicato e a fala de uma empresa. Vamos ver o que é. Eu fiz assim, vocês gostam de uma polêmica, viu? Adoram uma treta. E aqui nós estamos para colaborar e prestigiar esse momento. Eu vou passar a palavra para a Edênia, ela é quem vai fazer a mediação e também a apresentação dos palestrantes. Gratidão, fiquem com Deus e aproveitem esse momento. Participem, viu? Vocês aqui e aí também. Obrigada. Muito bem, Nayara. Obrigada, gente. Então, eu sou Edênia Dumont, eu sou uma pessoa, um ser muito feliz em fazer parte desse núcleo de gestão de pessoas do CRA. Com muito orgulho eu faço parte já há algum tempo, né? Alguns anos estou lá, tentando e contribuindo, né, para que a gente possa cada vez mais crescer nas relações com pessoas, né? Como Nayara falou, assim, a paixão da gente são as pessoas, né? Eu tenho 33 anos lidando com gestão de pessoas, né? Então, eu falo que, assim, no meu currículo, eu sou mãe, sou esposa, sou vó, né? Eu tenho 3 filhos, 4 netos, mas eu sou também gestora de pessoas, eu acho que desde que eu nasci. Eu amo pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu amo desenvolver pessoas. E o nosso núcleo lá de gestão de pessoas, eu fico super feliz quando a Elisângela fala assim, é o nosso xodózinho. Que coisa boa, a gente quer ser mesmo o xodó do CRA, né, Marquinhos? A gente quer ser, né, Cunha? A gente quer ser o xodó do CRA, porque nós nos esforçamos muito nesse trabalho que a gente faz lá. A gente se dedica mesmo ao trabalho, né? E hoje aqui, assim, eu estou muito feliz, muito realizada. Tenho certeza que o nosso núcleo de gestão de pessoas, todos estão realizados. Nós somos 17 atualmente, ao todo. Nós somos 17 no núcleo. Houve uma divisão, uma subdivisão, e nós estamos cuidando e pesquisando e estudando, nos aprofundando um pouco mais no objetivo, no ODS 8, que trata das relações de trabalho, né, do crescimento econômico. E os outros objetivos, como a Nayara falou, são 17 objetivos e são 169 metas para serem alcançadas até 2030. Quem aqui já ouviu falar da ODS? Ótimo. Quem nunca ouviu ou já ouviu, pesquisem, porque nós precisamos trazer essa consciência de que é preciso desenvolver, é preciso que esses objetivos, essas metas sejam alcançados. E eu espero que sejam alcançados até 2030, né? Então, vamos trabalhar para isso. Hoje aqui, o nosso papel é esse, é de a gente trazer uma consciência maior. O objetivo, o 8, o ODS 8, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele traz essa relação de trabalho, esse bem-estar do trabalhador, né? Essa relação com empresas e sindicatos. A ODS foi criada em 2015, gente, uma reunião, é da ONU, então é mundial, né? São objetivos mundiais, não é só o Brasil
que corre atrás e que está se empenhando em atingir os objetivos e as metas da ODS. O mundo, os países que são da ONU, eles todos estão voltados para os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque o pacto que foi feito em 2015, o pacto foi de que, a partir de 2030, mais ninguém no mundo vai viver com menos, vai viver diferente, vai haver igualdade para todos. E isso chega, me arrepio quando eu penso que é possível, mas que depende do governo, depende dos países, mas depende da sociedade civil, que somos nós que estamos aqui, né? Então, vamos fazer dessa noite um evento brilhante. É um grande desafio para nós, porque assim, esse mundo online, essa tecnologia que é um dos legados que a pandemia trouxe para a gente, proporciona que estejamos aqui e que tenham mais quantas pessoas, gente, assistindo, né, online. Então, nós estamos atingindo um grande número de pessoas, né? É um evento para vocês do IFBA, mas é um evento também para quem não pode estar aqui ou não quis estar aqui porque prefere estar online e vai estar de qualquer forma com a gente. Então, participem, façam perguntas. Vocês que estão aí online, gente, façam as perguntas, botem no chat e vamos participar e ouvir os nossos palestrantes, tá? Pesquisem sobre isso, né? Eu vou trazer para vocês os nossos palestrantes com muito orgulho e com muito carinho, né? Uma delas é a Juranildes, ela é uma empresária, né? Ela tem um legado maravilhoso, ela tem um storytelling lindo que ela vai contar aqui para a gente. É empresária, ela é presidente da Fé Comércio, vice-presidente da Fé Comércio, presidente do Sindicato Patronal de Camaçari e Região Metropolitana, né? E vamos trazer aqui o nosso doutor em administração, professor Marcos Gilberto, que vocês aqui devem conhecer muito, né? Querido professor aqui do IFBA, ficou vermelhinho, viu, gente? Ficou vermelhinho, Marquinho. É o querido professor que eu sei, nosso querido também no nosso núcleo de gestão de pessoas, né? Fazemos alguns trabalhos juntos de algum tempo, né, Marcos? E que tem dado um sucesso. Então, parabéns a todo o núcleo de gestão de pessoas, né? Eu vou falar aqui que é o Marcos, o Antônio Cunha, que está aqui, o Jason, que não está, mas online, com certeza. Rafael, que é um menino lindo que está lá com a gente, também se esforçando, e Tana, que está aqui com a gente, Renata, são 17. Agora, parabéns a todos do Núcleo de Gestão de Pessoa por esse evento que é nosso, é de todos nós e para vocês. Com muita alegria, eu chamo aqui Juranildes para falar com vocês sobre o tema de relações sindicais e relações de trabalho e o papel do sindicato. Dênia, me escuta? Tarsila está aqui também na plateia, que é do núcleo, Tarsila, né? Não sei se o Rafael está. Como ela está fazendo aqui um coraçãozinho, então, para a gente chamar a atenção que ela está aqui. Oi, Elisângela, nós estamos vendo vocês aqui enorme na tela. Aqui Maravilha. tem um cinema. Vocês estão num cinema aqui com a gente. Tá, eu vou aproveitar para me despedir de vocês, que eu tenho que ir para a aula agora, mas desejar aos nossos palestrantes, né, que façam uma excelente palestra, e a gente vai assistir depois no YouTube correndo para poder verificar. A gente já conhece Marcos há algum tempo também, né, mas desejar aí sucesso para todos vocês, tá? Uma boa noite. Muito obrigada. Elisângela. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. E uma salva de palmas para a nossa querida Juranildes. Boa noite a todos. O auditório está assim maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a Dênia pelo convite, o professor Marcos, a Nayara, dizer que estou muito feliz de estar aqui, certo? Eu não sou a professora igual ao professor Marcos, mas eu sou aquela pessoa que gosta da vida, que gosta de pessoas e que tem uma história linda de vida. E antes de eu começar a falar do sindicato, eu vou contar um pedacinho da minha história, certo? Eu fui uma menina
de família humilde, e comecei a trabalhar com 8 anos de idade para sustentar muitos irmãos, mas sempre com olhar na educação, sempre gostando de gente. E com esse olhar, eu nunca parei de estudar. Eu estudei a vida inteira. E até hoje, com quase 70, linda e maravilhosa, eu continuo estudando. Então, quando eu chego no auditório, que eu vejo tanta gente jovem e bela, eu fico feliz que vocês não precisaram trabalhar com 8 anos de idade, e eu tenho certeza que todos aqui vão chegar num topo bem alto. E o que foi que aconteceu comigo? Trabalhando muito cedo, com um olhar na educação de que eu podia ser alguém diferente, que eu podia ter uma vida diferente, que eu podia cuidar da minha família. E hoje eu sou empresária e posso dizer de sucesso. Mas de sucesso porque eu fui na busca da educação. Então, antes de falar de sindicato, de falar de CLT, eu falo de vida, certo? Então, a vida, ela é bela, ela é linda para todos que estão já na terceira idade e para vocês que estão começando a vida, certo? Então, eu sou Jurandir Araújo, hoje eu estou presidente do Sindicato Patronal de Camaçari, região metropolitana, com 8 cidades, que é Camaçari, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Mata de São João, Simões Filho e Dias d'Ávila. Então, é um monte de cidade para cuidar. E a relação sindical ela é muito interessante, porque a gente precisa crescer, como eu disse, estudar, trabalhar. No trabalho, a gente tem a escolha, ou você vai empresariar, ou você vai ser CLT. Ou você vai ser um concursado, né? Se é CLT, todo mundo é CLT. Todos os dois são importantes, mas o mundo em que vivemos hoje, ele tende mais para empreendedorismo. Nessa andada minha, eu pude construir um livro chamado Pedagogia do Futuro. Ele é o mínimo do mínimo, ele tem 71 folhas, é um livro de bolso. Nesse livro, eu ensino as pessoas a empreender. Porque empreender com amor e carinho, gente, é gostoso. Eu fui CLT quase 40 anos. Mas nos meus 40 anos de CLT, eu já estava empreendendo, desde muito jovem, de menina. Eu dividia um tempo, eu trabalhava um turno, no outro eu empreendia. E com isso, fui trabalhar, olha, observando sempre o sindicato. Eu sempre gostei de sindicato. Antes eu fui laboral, né? Porque o sindicato tem 2 vertentes, sindicato laboral e sindicato patronal. Um equilibra o outro. Patrão não vive sem empregado. E empregado não vive sem patrão. Existe emprego sem patrão? Quem responde aí? Existe? Pois é, tem que ter o patrão, não tem para onde correr. E aí você vai naquela linha, eu tenho um patrão, mas amanhã eu posso não querer ser patrão, ter patrão, eu quero ser empregado, eu quero ser patrão também. Você escolhe. Mas essa escolha é uma escolha que você tem que gostar de desafios, você tem que gostar de sucesso. Você pode ser CLT e pode ganhar muito dinheiro. E você pode ser empreendedor também e ganhar pouco dinheiro. Existe essa relação. É uma escolha de você estar além do tempo. E sindicato hoje não é aquele sindicato de antigamente que furava pneu, que estourava ônibus, que colocava fogo na empresa. Existia uma série de coisas no pátio das empresas, das indústrias. No comércio se fechava, ficava 2, 3, 4, 5 dias sem trabalhar. Hoje existe aquela questão do bom papo. Hoje existe aquela questão do ombro a ombro. Você vê, antigamente, você já não tinha o trabalho que você podia ficar em casa. Hoje você trabalha da sua casa, atendendo a empresa, vai lá uma vez e a empresa fica de boa. Ela tem muito mais lucratividade com você em casa do que você. E a CLT, quando ela mudou, acho que foram quase 100 itens que saiu da convenção coletiva. A convenção coletiva é aquele acordo que você faz junto com a empresa, o sindicato patronal e o sindicato laboral. E, às vezes, numa negociação, tem pau pra caramba. Aqui o professor Marcos já foi diretor
do Sindicato Patronal de Camaçari. Ele tinha a loja dele, Lauro de Freitas, e era um dos membros. E ele chegou a ver barra pesada. Mas isso foi em 2008, né? 2009. Hoje já tem... Nós já estamos mais educados, tanto de um lado quanto do outro. Nós sentamos, conversamos, discutimos, olhamos assim, olha, essa cláusula aqui, ela é boa para o comerciário, mas se o patrão tiver essa cláusula na convenção, ele pode fechar as portas, aí ele vai desempregar várias pessoas, certo? E por que existe a convenção? Desde quando se tem a lei federal? Pode ir passando aí, para eu chegar nessa parte. Por que é que existe? Se você tem as leis trabalhistas, para que convenção? Porque a convenção ela tem força de lei. Quando a gente para olhar, fazer uma convenção, a gente não está olhando só o salário, a gente está olhando também os benefícios. Hoje as pessoas precisam de benefícios. Você tem um banco de horas, você tem um convênio médico, você tem uma série de coisas, a saúde que lhe ajuda. Você não pode pensar só, não, a gente vai brigar na convenção coletiva porque a gente tem que ter o salário. O salário é bom, mas ele tem que ter um equilíbrio. Talvez se a empresa lhe pagar um convênio médico, se você ganhar um salário a mais, você não tem a condição de cobrir esse convênio. Por isso que eu digo aqui, o empreendedorismo significa possuir um sentido coletivo, capacidade de articular, criar, comunicar, gerar confiança, liderar e quebrar paradigmas, além de saber lidar com risco. Porque empreender, gente, é um risco. É um risco tão bravo que tem pessoas que fazem transição de carreira e vai fazer outra coisa. Vai ser mentor, vai ser palestrante, porque ele tem menos carga nas costas. Então, para você empreender, você tem que realmente gostar de contribuir com a sociedade. Porque se você não gostar de pessoas, o tema hoje é falar de quê? De pessoas, gestão de pessoas. E você, para empreender, você tem que fazer gestão dessas pessoas. E fazer com amor, com carinho, com cuidado. Há um tempo atrás, alguém me perguntou assim, mas como é que você foi ser presidente do sindicato patronal? Você trabalhou 40 anos e você fazia parte do sindicato do laboral. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer parte do sindicato patronal. Certo? Não tem pra onde correr. E por que eu fui fazer parte? Porque eu olhava, havia algumas disparidades. E por que isso está assim? Não, minha cidade precisa ter um sindicato patronal do comércio, que o nosso é Sindicato Patronal do Comércio Varejista. Certo? Então, o sindicato existe em toda direção. Você tem sindicato de salão, você tem sindicato da área de saúde, sindicato do professor. Existe uma linha gigante de sindicato. Hoje nós temos 1000 sindicatos no Brasil. E o mês de julho, eu ganhei um prêmio que eu achei muito interessante no Rio de Janeiro e fui para Brasília, que foi a Bahia é a única cidade que tem um sindicato que fala sobre que tem um programa de rádio que fala sobre empreendedorismo, que é o nosso. Então, de 1000 sindicatos, escolheram 270 escolheram 18, eu fiquei em 5º lugar. Me senti assim, feliz da vida, digo, poxa, eu sou uma pessoa com quase 70 que ainda inovo, né? Porque eu procuro estar debatendo com o sindicato as questões do comércio. E nessa de debater as questões, eu também debato a questão do comerciário. Porque, gente, não existe o maior patrimônio de uma empresa é funcionário. Sem ele, ela não pode fazer nada. Então, um tem que cuidar do outro, mas cuidar com vontade. E tem uma questão muito grande que eu abordo sempre no sindicato, é a questão da felicidade. Eu acho que todas as pessoas precisam trabalhar com felicidade. Você não pode trabalhar se sentindo infeliz, seja qual for a profissão. Vocês são jovens, todos aqui, acho que o mais velho aqui, acho que é nós dois mesmo.
Pode passar mais. O nosso sindicato, nós temos o presidente, que sou eu, a presidente, um vice-presidente, um secretário, um diretor tesoureiro, um conselheiro aqui, que é doutor Osite, Valdinete, Manuel Alves, Maria Lindina Alves, Thalita. Então, o sindicato, geralmente, ele tem um corpo de diretores pequeno. Por que é pequeno? Porque as pessoas não são muito chegadas ao associativismo, gente. E eu disse que conselho não se dá, nem se vende. Mas eu dou esse conselho a todos vocês aqui. Seja associativista na escola, no condomínio que você mora. Participe de alguma coisa. Quando você começa a participar, você faz o coletivo. E esse coletivo ajuda você a crescer na vida. Eu cresci porque desde cedo eu comecei a me envolver com a comunidade. Se eu estava na empresa, eu estava dentro da CIPA lá, ó. Estava no sindicato. Na empresa, a mesma coisa. Então, se vocês pararem para pensar, fazer um estudo sobre associativismo, vocês vão ver o quanto que é importante para a vida de vocês. Certo? Aqui deve ter pessoas, cada um na mente de vocês. Um vai ser médico, outro vai ser engenheiro, outro vai ser advogado, outro vai ser professor, outro vai ser administrador. Todo mundo quer ser o que quiser. É feita a questão da mulher. A mulher, ela é o que ela quiser ser. Certo? A maioria aqui é mulheres, viu, gente? Eu queria uma salva de palmas para todas as mulheres daqui e para os homens também. Uau! Mas tem que ter, porque a gente olha assim, eu fico feliz. Se você olhar hoje nas universidades, o maior número de mulheres. Você quer ver uma coisa? No Brasil todo só existe 3 mulheres presidentes de sindicato do patronal. Eu e mais 2. Eu estou para entregar a direção, porque eu não aguento mais, já fiz minha parte, eu já te dei tudo que tinha que dar. Aí eu olho, vem entrar um homem. E aí? Na FEComércio, Federação de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. 77 anos. A primeira mulher, quem foi? Eu, em 70 anos. Meti a cara, cheguei lá, o machismo batia assim, eu digo, aqui não tem vaga para mulher, não. Eu digo, tem, vai ser eu. E fui, galguei o cargo, um cargo de alta relevância, fiz um trabalho belíssimo, hoje estou como vice-presidente, mas para isso a gente tem que querer. Nós não precisamos ter vergonha de falar. Se você é gago, faça treinamento. Se você não sabe falar, pega o microfone e treina em casa. E a gente se joga, a gente precisa se jogar, ter determinação para as coisas, certo? As leis estão aí, a gente tem que acompanhar. O que acontece com o sindicato quando ele não segue a convenção coletiva? Ele tem queixa no Ministério do Trabalho, ele tem que arranjar dinheiro para poder indenizar funcionário, porque ele não pagou, não foi correto com seu funcionário, não pagou o INSS, não pagou o FGTS, não pagou hora extra. As horas extras tem que ser pago. Ou então usar o banco de horas. Certo? Então, são coisas básicas que as empresas, às vezes, não dão muita atenção. Os contadores, alguém aqui que vai estudar para ser contador, se prepare que você maravilha, parabéns. Se prepare que você tem que acompanhar aquela convenção coletiva da empresa que você está cuidando, porque se você não atende, seu cliente vai pagar multa de determinadas coisas. Ah, tem um benefício do funcionário que ele não pagou? Ele vai para a justiça. E às vezes a empresa pequena, que não tem condição de efetuar o pagamento, vai fazer o quê? Fechar as portas? Então, quando você não acompanha uma convenção coletiva, a tendência é você fechar as portas. Empresa é para ela dar lucro. Mas para isso ela tem que acompanhar as leis. Pagar seus tributos, que são altos, né? Ser empresário hoje, às vezes, dói. Você é sócio do governo em quase 40%. Tem gente que não acredita nisso, mas é verdade. Você começa como MEI, pequenininho. Quando você começa a faturar mais um pouquinho, você já muda seu KNAI. Certo? E aí faz o quê? Então, nós precisamos andar correto na vida, em tudo que fazemos.
com o meio ambiente, né? A professora aqui que fala de sustentabilidade, com a nossa casa, com a nossa família e com a nossa empresa, porque sem empresa, eu tenho certeza que os pais de vocês, se não trabalhassem, eles teriam dificuldade de manter vocês na escola para comprar o livro, o caderno, o transporte. Às vezes, acho que o transporte daqui deve ser gratuito, né? Quem tem transporte gratuito aí, levanta a mão. Só 3. Pois é, então precisamos trabalhar, certo? Adiante para mim, por favor. Siga. Mas eu, professor Marcos, não sou professora de sala de aula. Me formei, mas o mundo empresarial me puxou para o outro lado. Mas eu gosto da juventude. Eu gosto quando eu vejo professores assim que se dedicam ao alunado, que passa o seu aprendizado, porque aprendizado, Nicholas Hill diz que tudo que a gente aprende, a gente tem que devolver para outras pessoas. Conhecimento, ele só é poder quando você passa aquilo para as pessoas. Quando você não passa, ele não vale de muita coisa. Então, eu acho assim que eu procuro, no máximo, estar passando tudo que eu aprendi da minha vida toda, de quase 70 anos, porque eu vou estar contribuindo com alguma pessoa, com alguma, pelo menos uma. Mas quando eu digo uma, na minha vida já passaram N pessoas que eu não tenho um cálculo para dizer, que com pouco conhecimento que eu adquiri, que todo dia eu procuro adquirir mais um pouco, todo dia eu aprendo com todos. Porque na vida nós não temos o copo cheio. No dia que o nosso copo enche, está na hora da gente partir daqui para outra. Certo? Eu sempre uso esse termo. Ninguém tem copo cheio. A gente está sempre aprendendo. É um negócio assim fantástico. Foi? Na questão sindical, tem uma coisa também que eu gosto, que é da responsabilidade social. Não dá para você trabalhar em empresa, certo? Ganhar dinheiro e não pensar no outro. Às vezes tem pessoas que ganham muito dinheiro e esquecem do vizinho que está do lado, que está com fome, que não pode levar o filho para a escola, que não pode comprar o caderno. Então, nós precisamos reunir pessoas e ter trabalho. Lá no Sindicato Patronal de Camaçari, nós temos Semana do Forro, do Cobertor, que chega o mês de julho e agosto. Temos o Natal Solidário, que nós arrecadamos esse ano 350 toneladas de alimentos. Quantas pessoas nós ajudamos arrecadando 350 toneladas? Muitas. Teve essa chuva aí todinha do sul da Bahia, e nós trabalhamos assim a Bahia toda, e inclusive Brasil, procurando contribuir com o outro. Então, os empresários se unem, a comunidade como toda se une, as igrejas, e você termina ajudando igreja, abrigos, centro de recuperação, porque é necessário essa parte da responsabilidade social. Então, vai abrir uma empresa, coloca uma cotazinha lá da responsabilidade social. Ah, eu vendo picolé. Sim, 2,5 um dia, por que não? Porque a vida da gente, quando a gente trabalha com responsabilidade social, eu não sei o que acontece, ela vai fluindo tão bem. E a gente pergunta a gente mesmo, por que está tudo dando certo? Eu comecei assim e estou aqui. Eu encontrei um menino na sinaleira outro dia, assim, com um crachá, quero ser empreendedor. E aí eu fui para minha sala, fiquei, depois fui para o sindicato, fiquei. Aí chamei uns 2 diretores e fiz assim, arranja alguém ali para ali na sinaleira e pegar aquele menino, eu quero bater um papo com ele. Aí procuraram o menino, não acharam. O dia depois, esse menino veio. Eu perguntei, meu filho, por que você quer ser empreendedor? Ele disse, eu fui pobre a vida toda e eu quero ser empreendedor. Eu disse, mas ser pobre, ninguém nasce rico. Ou nasce porque herdou uma fortuna, uma herança grande, ou então tem que estudar, trabalhar para poder ter alguma coisa. Mas eu estudo, mas eu quero ser empreendedor. E eu querendo arrancar do rapaz, por que ele queria ser empreendedor?
Aí ele contou a história dele, eu disse, eu vou lhe ajudar. Esse menino, ele comprou R$1 de queimado, foi para a sinaleira, de R$1, um dia ele transformou em 10. No outro dia ele transformou em 50. No outro dia ele transformou em 100. Eu disse, pô, moleque bom de matemática. Com R$1. E aí eu tenho uma loja de perfume. Nessa loja minha eu vendo cheirinho para carro, perfume para carro. Perguntei assim, eu vou lhe dar 10 cheirinhos de carro hoje. Não estou vendendo, não. Eu vou lhe dar e você vai vender, esse lucro é seu. Aí ele foi, vendeu. No outro dia ele voltou, eu quero pagar o cheirinho que você me deu. Eu fiz, não, ali foi presente. Você quer o que mesmo? Eu quero comprar 100 cheirinhos de carro. Aí ele comprou 100. E disse, a senhora vai me vender fiado. Não vai dizer, eu não costumo vender fiado. Eu já joguei uma caixa de cheque sem fundo e duplicata de 500 mil uns anos atrás, queimei de agonia por causa de fiado. Então, eu não vendo fiado. E eu só cresci depois que eu queimei essa caixa. Então, aí, mas para você eu vou vender. Aí vendi. Com uma semana ele veio e pagou 100 cheirinhos. E ele foi comprando. Ele chegou a um ponto que ele me pegava 1.000 cheirinhos por mês. E ele saía viajando pela cidade aí, Fortaleza, não sei onde, com a mochila nas costas. Um tanto ele mandava de ônibus e o restante ele levava. E no ônibus mesmo ele ia vendendo. Então, hoje eu estou convidando esse menino, eu vou dar posse a ele como coordenador da Câmara Jovem, que nós temos no sindicato também as câmaras. Temos a Câmara Jovem, que fortalece o jovem empreendedor, ou a gente ensina ele a ser empreendedor. E temos a Câmara da Mulher Empreendedora, aquela mulher que já empreende, tem dificuldade, ou aquela mulher também que já está no topo, que faz palestra e reúne todo mundo e cada um faz sua palestra, um vai ajudando o outro. A vida, gente, é uma cadeia. O mundo é da conectividade, certo? Eu estou aqui falando de empreendedorismo e de sindicalismo, certo? Um não vive sem o outro, certo? Então, duas vertentes. O sindicato, que é aquele que cobra do trabalhador, o sindicato que cobra a responsabilidade do empregado e patrão, certo? Duas linhas que andam junto. Mas o mundo hoje é da conectividade. Hoje eu recebi uma ligação de um salão, de um sindicato de salão, que não é minha área, de Salvador, me pedindo que eu ajudasse a fundar um sindicato em Camaçari, porque ela visitou algumas lojas, tem muita gente que, salão de beleza, que não tem CNPJ, pessoas que estão vendendo cosmético ilegal, e a Secretaria de Saúde, ela pega no pé do grande. Eu tenho loja de perfume, toda hora ele está lá na minha porta, mas do pequeno ela não vai. Ainda bem que ela não está indo no pé do pequeno, para dar tempo para ele se organizar, certo? Mas para isso, o que é que precisa? Que a gente se una a outro sindicato e venha fazer um trabalho que seja que a gente devolva para a sociedade. Porque quando eu digo que eu estou aqui, eu estou devolvendo para a sociedade o que eu aprendi. Aí eu conto minha história, que eu adoro contar minha história, viu, gente? E falo do sindicato, porque eu acho que é pertinente a quem está começando a vida para ter uma relação ou de CLT ou uma relação patronal, né? Então, eu deixei aqui o meu recado, a minha palestra é curta. Eu deixei aqui meu recado, eu acho que deu para entender muito bem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta daqui a pouco, né, professora? Tem alguém, você vai jogar as perguntas agora? Como é que vai ser o esquema? Não, assim, alguém quer fazer alguma pergunta para a Juranildes? Pode ter um momento depois? Pode, Pronto. Então, Juranildes, pode ir. Então, gente, eu gostaria de agradecer. Eu também tenho um programa, A Dona do Olhar Aguçado, para vocês entrarem no YouTube. Nós estamos hoje com 32 edições que fala sobre empreendedorismo, certo? É um programa lindo que eu debato com mulheres, com homens, com jovens, com criança que conta história. É legal, vale a pena assistir quando estiver em casa de boa. Liga lá a televisão, coloca no YouTube, @Dona do Olhar Aguçado. Tem o Instagram também, que é esse mesmo. E lá vocês vão conhecer um pouquinho da minha história e vai conhecer a história de pessoas que se superaram na vida, porque a vida é assim, viu? A vida não é só de riqueza, não. Para você aprender, você cai, levanta, você tira 0 na prova porque não pôde estudar, amanheceu com mal-estar naquele dia, cansado por alguma razão na vida, e aí no outro dia você estuda, recupera. O empreendedor é a mesma coisa, ele tem suas quedas, e é nessas quedas
ele cresce, e é nessas quedas que ele precisa se associar a alguma entidade de classe para ele crescer. Você vê os professores, não tem um sindicato de classe que defende ele, mas tem um sindicato patronal também, não tem? Então, o estudante tem o que para defender ele? Quem é que responde para mim? Ninguém sabe. Tem a UNE, tá vendo? Então, todos nós precisamos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que vocês todos são lindos, belos, belas e maravilhosos, certo? E a presença dos que estão online, gente. Eu esqueci do online. Tá vendo que ainda estou atrasada? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Dênia. Obrigada a você, Juranildes. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, né? Sabia que ia ser muito bom, muito importante para todos nós ouvir o exemplo da Juranildes, né? Como empresária e uma pessoa também focada em sindicatos, né? E é o nosso tema, a gente trabalhar essa questão da qualidade de trabalho para todos, igual para todos, né? A gente precisa chegar nisso daí, gente. A gente precisa conquistar o que os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU traz para a gente, né? Que é baseado nos pilares pessoas, é baseado no pilares que a pessoa que eu acho que é o pilar principal, né, gente? É o que segura os outros objetivos. Inclusive, dentro dos da ODS 8, né, que é o pilar, dentro do pilar de pessoas, tem, sabe quantos objetivos? São 17, né, no total. São 17 objetivos, sendo que dentro do ODS 8, na base de pessoas, são 6 objetivos. Só no pilar pessoas, né, trabalha com 6 objetivos. Ainda tem as metas lá dentro, porque no total vai dar aí porque no total são 169 metas, né, para serem alcançadas. Então, obrigada mais uma vez, e vou trazer aqui então Marcos, né, professor Marcos Gilberto, popularmente conhecido aqui como o professor querido. Porque na hora que eu falei Marcos Gilberto aqui, o pessoal, torcida fantástica aqui para o professor. Professor, venha, é com você agora. E as perguntas, gente, anotem, vocês também que estão online, que estão aí assistindo a gente, nós estamos super felizes, tenho certeza que o professor Marcos, meu amigo, está, Cunha e todos, né, professora Nayara, que é a coordenadora, e todos os membros do nosso grupo estão felizes, né, da gente estar realizando o nosso primeiro evento híbrido. E com sucesso, obrigada. Obrigada, inclusive, ao Técnica, né, que trouxe para a gente, né, que pôde proporcionar para a gente esse evento híbrido. Eu estava, assim, sabe quando você está com o estômago cheio de borboletas? Eu estava com o estômago cheio de borboleta. Meu Deus, como é que isso vai dar certo? Estou super feliz. Professor Marcos, com você. Ele diz o seguinte, ele fala que eu gosto de treta, né? Edênia gosta de uma treta. Mas eu convidei Juranildes e ele, vamos ver se a gente consegue fazer uma treta aqui com os dois e abrir uma briga aqui, um debate saudável aqui, viu? Eu tô doida por uma treta. Olá, minha gente, boa noite. Boa noite a quem está online também nesse encontro do CRA. Duas coisinhas iniciais. Antes, eu queria pedir só para a Nayara explicar um pouquinho aqui a questão da presença para quem já está aqui, se inscreveu, para poder receber o certificado do CRA. Ela vai explicar como faz. Olá, para quem chegou depois, boa noite. Bom, para quem está nessa sala aqui no auditório, nós temos a lista de presença, tá? Então, todos que se inscreveram lá pelo link que o professor Marcos disponibilizou, temos uma lista de presença e também, quem quiser, tem um QR Code, tá? A gente vai disponibilizar já ali na frente. E para quem está remoto, em breve vai ser disponibilizado no chat o link também para que vocês possam registrar aí a presença de vocês, tá? Assim, quem não se inscreveu, ou quem se inscreveu depois, e o nome não esteja na lista nominal,
não tem problema. Ou lê pelo QR Code, ou então faz a assinatura manual embaixo mesmo, tá bom? Também já avisar vocês, a Juranildes vai sortear 4 livros dela aqui hoje. Entendeu? Então, vamos ver aqui como é que vai ser a logística do sorteio, né? Porque tudo é no improviso, viu, gente? E eu adoro, inovação improvisa comigo mesmo. Então, olha, ela vai sortear, então vamos ver como é que a gente vai sortear aí, viu, Nayara? A gente pode pegar pela lista, sortear os números, tá? Então, boa sorte para todo mundo. Massa, muito obrigado. Eu queria só antes perguntar se tem professor ou professora do IFBA que está aqui. Deixa eu ver assim, se tiver alguma professora. Professora Deise, minha colega, bem-vinda. Júlia, muito obrigado também. Professora Michele, muito obrigado. Massa. Os professores também que enviaram, que atenderam esse convite que eu tinha feito através do grupo de professores para participar hoje também. Agradeço a presença, minha gente. E para quem está online também, em nome do IFBA, eu dou as boas-vindas para esse evento em conjunto do CRA com o Instituto Federal da Bahia, que está transmitindo esse evento daqui do campus Salvador, no Barbalho. É um campus que já está aqui há muitas décadas, mas enquanto IFBA, nós temos 15 anos de instituição. Antes éramos conhecidos por sermos a escola técnica, que estava aqui por várias décadas, já fizemos 100 anos. E no campus Salvador, nós oferecemos tanto cursos de formação técnica do ensino médio, cursos subsequentes também de formação técnica, e cursos universitários, e é o principal público que está aqui hoje, graduação de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de eventos, engenharias, licenciatura em matemática, geografia, física. Então, a nossa instituição de ensino é uma instituição que atua tanto no ensino médio técnico, quanto também no ensino superior. Bom, o meu colega da técnica ali, o Alberto, vai colocar os slides também. Eu vou também já pedir desculpas, eu não uso slides normalmente, mas como eu queria abordar alguns tópicos bastante específicos, eu coloquei os tópicos que eu vou abordar aqui, e a gente vai tratar basicamente do tema geral, relação de trabalho e papel do sindicato. Na relação de trabalho, a gente vai tratar, eu vou falar um pouquinho de leis e reforma trabalhista que regula o trabalho, do advento da informalidade, do aumento da informalidade, depois a plataformização do trabalho que tem surgido com o avanço da tecnologia. E no papel do sindicato, a gente vai abordar primeiro, bom, rapidamente, para que serve o sindicato, quais direitos ele defende, ou por quem ele luta, e se hoje em dia a gente vive uma crise sindical, uma crise do trabalho. Inicialmente, as relações de trabalho, elas estão ancoradas na sua formação por uma legislação prévia, uma legislação trabalhista, que ela existe para proteger os trabalhadores, mas não somente. A gente está muito acostumado a imaginar que a legislação trabalhista ela está aí para defender os trabalhadores. Mas vejam que ela também tem o papel de proteger as empresas, na medida em que todas as empresas são obrigadas a cumprir certas condições de trabalho. Isso faz com que eu, que tenho uma relação justa com meus empregados e respeito, não fique fora do mercado porque alguém resolveu pagar meio salário mínimo, não assinar carteira, não pagar hora extra, portanto, tendo mais lucro ou condição de vender mais barato, me tirando do mercado a mim que quero atuar de maneira correta. Então, o fato de existir uma legislação trabalhista também protege as empresas que querem atuar dentro da legalidade. Bom, mas se diz que o Brasil tem muita ação trabalhista, que a justiça trabalhista atrapalha o desenvolvimento do país. Mas a verdade é que nós temos no Brasil muito descumprimento da legislação trabalhista. E por ter muito descumprimento, tem-se também muitas ações, é verdade, não são poucas. Mas, em primeiro lugar, nós temos uma parcela do empresariado que teima em atender à legislação, que dê uma olhada nas regras do jogo, entrou e depois disse são pesadas, não quero mais, essa regra é muito difícil, essa regra não dá para cumprir. Bom, a regra estava aqui antes de você entrar no jogo, portanto, faça as contas, verifique, chame o seu contador de confiança, peça para fazer seu cálculo
e só entre no jogo se tiver dentro das suas condições. Se não, já viu aquele ditado, quem não aguenta brincar não desce para o play? Então a legislação está aí, você dá uma olhada e se não é competitivo, ok, não é hora de entrar. Mas entrar para descumprir sistematicamente regras trabalhistas, isso naturalmente vai gerar muita ação judicial. Uma outra coisa é que outro dia apareceu um comparativo de ações trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos, que lá tem quase nenhuma, pouquíssimas, e aqui tem muitas, mas tem uma característica que é importante. Na maior parte das vezes, as causas no Brasil são causas individuais, e que uma vez terminada aquela causa, o trabalhador ganha ou perde, isso não tem reflexo no restante da categoria. É muito diferente nos Estados Unidos, em que você tem, quando você encontra em uma empresa uma irregularidade e esse empregado reclama, quando aquela causa termina, todos os empregados são beneficiados por aquela ação, se transformando, portanto, em uma ação coletiva. Então, muitas vezes você tem poucas ações, mas cada ação tem um impacto enorme, porque toda uma categoria acaba se beneficiando. Casos famosos aqui que eu trouxe, o Walmart em 2014 precisou pagar 188 milhões de dólares em uma causa, por causa de hora extra e pausa que eles não respeitavam na Pensilvânia. Teve o caso da Boeing em 2015, que pagou 57 milhões para 190 mil trabalhadores. E o Uber, que na Califórnia, em 2019, precisou pagar 20 milhões de causa trabalhista para 13 mil trabalhadores. Então, causas que inicialmente uma ou duas pessoas reclamaram, se tornou, portanto, uma causa coletiva. Uma causa só, com 13 mil trabalhadores beneficiados. Se fosse aqui no Brasil, precisaríamos de 13 mil causas trabalhistas. Por causa disso, não dá para a gente fazer comparativos rasos, comparativos imaginando que lá não tem lei, lá o empresário abre, paga o que quer e a pessoa trabalha se quiser, porque a terra da liberdade é um mito, não corresponde à verdade. A gente precisa fazer, sim, um debate muito sério, mas sempre ancorado na verdade, de fato, no que acontece. Muito bem. Então, nós temos na reforma trabalhista, aí, bom, se a lei trabalhista é essa lei está sempre em disputa. Tem sempre alguém querendo mexer na lei. Tem sempre alguém querendo dizer que a lei está ruim para lá, está ruim para cá, que precisa de mudança, etc. E, tradicionalmente, você tem uma pressão do empresariado tentando reduzir os direitos trabalhistas e você tem, de outro lado, uma pressão do sindicato dos trabalhadores ou das centrais sindicais pressionando por mais direitos. Bom, nos últimos anos, no plural, o lado patronal tem conseguido avançar mais a legislação trabalhista na direção do que eles solicitam. E os trabalhadores têm atuado muito mais numa postura de tentar defender os direitos que foram até aqui conquistados. Você tem uma campanha pela reforma trabalhista, a última reforma trabalhista que nós tivemos foi em 2017. Você tem especialmente defendendo essas reformas economistas liberais. Você tem uma pressão mundial por diminuição dos direitos trabalhistas. Entre 2008 e 2014, 111 países mexeram em suas leis trabalhistas, porque a partir de 2008, porque aconteceu a crise do subprime que atingiu praticamente o mundo todo. E quando tem uma crise, é sempre uma oportunidade muito bem aproveitada pelo lado patronal, pelo lado empresarial, para reduzir os direitos trabalhistas, porque, olha, nós estamos todos morrendo, as empresas estão fechando, estamos desempregando, é hora de reduzir o custo do trabalho, é hora de reduzir as despesas e, portanto, reduzir os direitos trabalhistas. Você tem também políticos de bancadas empresariais, eu não sei se vocês já viram a composição do Congresso Nacional, mas, assim, a bancada que defende os trabalhadores diretamente tem, tipo, 80 deputados. E a bancada que defende interesses empresariais tem 300, juntando empresas e agronegócio. Então, é uma luta difícil de você conseguir condição de igualdade, não é? Exatamente. Você tem também uma imprensa que, basicamente, tem interesses empresariais. Nunca se diz assim, olha, é preciso garantir os direitos dos trabalhadores no Jornal Nacional. O que diz é preciso informar aos trabalhadores de que os direitos agora estão mais escassos e que a geração de emprego depende de flexibilização da jornada
ou coisa que o valha. E então você tem uma forte pressão para desonerar ou enxugar a folha de pagamento. E se diz assim, não, mas não é o salário, não, é o INSS. O INSS é muito pesado. Nós queremos diminuir o pagamento do INSS. Imagina, 20% sobre a folha é um valor incrivelmente alto, etc. Bom, quem é da contabilidade sabe que empresa não paga imposto, né? Você, como empresário, você recolhe os impostos e coloca tudo no preço da mercadoria. Então, a empresa em si, ela é uma repassadora de impostos que o seu cliente paga, né? Então, as empresas recolhem, junto com o preço das mercadorias, os impostos e pagam para o ente federativo devido todos esses impostos. E entre eles, chama sempre atenção o INSS, porque é, de fato, um valor forte, mas porque o Brasil tem uma série de leis que garantem direitos sociais que dependem do INSS. E já que o salário no Brasil é tradicionalmente muito baixo, você tende a compensar esse salário muito baixo com a rede de proteção, que inclui seguro-desemprego, salário-maternidade e outros direitos. E com isso, o INSS ele fica realmente pesado, mas ele faz parte do custo do trabalho. Ele não é uma oneração, uma folha de pagamento que deveria ser desonerada. Porque se eu tiro todos esses direitos sociais, eu precisaria aumentar, dobrar o salário e, no final das contas, aquele custo iria permanecer lá. Bom, para que essa reforma aconteça, você tem muita promessa. Você tem, primeiro, uma promessa de mais emprego e de que vai ter mais renda. Mas o que aconteceu depois da última reforma de 17 não foi nenhuma das duas coisas. Nós tivemos mais informalidade, era 28% em 2009 e agora está em 41% de informalidade, é um número completamente absurdo. É um número que tem impactos, por exemplo, na Seguridade Social, porque as pessoas estão trabalhando sem nenhum tipo de proteção. E você teve emprego estagnado. E só para ilustrar isso, eu falei na estante que tinha uma coisa chamada imprensa empresarial. Essa notícia foi divulgada na época da campanha da imprensa pela reforma. Dizia assim, nova lei trabalhista deve gerar mais de 6 milhões de empregos, diz Meirelles. 6 milhões de empregos. Aí alguém pode dizer assim, Marcos, quando você fez o print da tela, você deixou aparecer uma propaganda ali, coisa mais deselegante. É só para deixar claro que a imprensa é empresarial. Imagina se a notícia aqui fosse para aumentar a capacidade de renda das pessoas, ou que para aumentar o consumo é preciso melhorar o salário. Os patrocinadores iam ser outros, não ia ser esse daí que está aparecendo, com certeza. Ia dizer, não, você está dando essas notícias, eu não vou patrocinar esse tipo de notícia. Que isso, tá louco? E o que nós tivemos depois foi... consegue tirar esse ocultar aqui, ó? A gente tinha um desemprego em 2017 de 12,7%, dados da PNAD e IBGE, e depois, em 2020, nós tivemos 12,2% de desemprego. Ou seja, foram em mais ou menos 480, 520 mil vagas criadas. Não 6 milhões. Não 6 milhões, 500 mil. O dado é de março de 2020, porque logo depois veio a pandemia, o desemprego disparou, mas aí não é uma comparação justa, né? Então, portanto, eu estou comparando um período pré-pandemia e que já tinha sentido o resultado da reforma trabalhista. E eu quero perguntar a Meirelles, cadê, velho? 6 milhões de empregos pra gente trabalhar, né? Tipo, nosso salário, carteira assinada. Estou esperando, não veio. E aí, um outro dado que também leva em conta esse período é o PIB per capita. Nós tivemos esse quadro evolutivo, ele mostra a partir do ano 2000 até o ano 2021, também antes da pandemia. Ele mostra que nós tivemos ali, depois do ano 2000, 2001, uma queda, depois um crescimento constante até o ano de 2011, depois tivemos uma crise, uma estagnação primeiro, até 2014, 2014, 15, 16, crise, desemprego alto, PIB per capita caiu muito. Aí nós tivemos em 2016 a mudança de governo. Teve o golpe parlamentar, a Dilma foi tirada, entrou o vice Michel Temer.
E aí, nossa, agora vai crescer, né? Agora a gente vai explodir, porque agora o Temer tinha um negócio lá que ele chamava de Brasil para o futuro, Ponte para o Futuro, que ele deixou vazar num áudio teoricamente vazado, mas que a gente sabe que não foi vazado. E agora o Brasil vai decolar, e agora vai subir de 2016 para 2017, a gente começou a subir. Aí, em 2017, ele não se confirmou, a reforma trabalhista veio e o PIB caiu, o PIB per capita caiu. Nossa, então 2018 vai mudar governo, agora vai ser o governo eleito, e agora vai mudar tudo, porque é um governo liberal, agora a economia vai explodir, agora vai crescer, agora vai crescer. 2018 para 19 diminuiu, para 19 para 20 despencou, 20 para 21, bom, mas esse Ficou mudo. Ficamos sem o som do palestrante. na legislação trabalhista anterior tivemos um índice de desemprego tão baixo quanto 5%, significa que o problema não era a lei trabalhista. Vamos lá, vamos ver se voltou agora o som para quem está online. Peço um retorno aí das pessoas que estão assistindo. Massa. Continuando, então. Então, se mais ou menos nesse período de 2010, 2011, nós estávamos com 5% de desemprego, que é um número muito baixo, com aquela lei antiga, isso significa que não é a lei trabalhista a gerar desemprego. Do mesmo jeito, quando a lei mudou, os empregos não voltaram. Por quê, minha gente? Porque o emprego, ele depende da dinâmica econômica do país. Nenhum empresário deixa de contratar se ele tem demanda, porque a lei é A, B e C. Olha, tem gente querendo comprar o meu produto, eu preciso de gente para trabalhar. Mas a lei diz isso e aquilo. Ok, a gente vai cumprir a lei, a gente vai contratar e eu vou ganhar meu dinheiro. Então, o que a gente precisa é de uma dinâmica econômica de desenvolvimento e não de menos direitos trabalhistas. Menos direitos trabalhistas, a gente mostrou aqui, não gera desenvolvimento, não gera melhoria do PIB e não gera melhoria de renda nem emprego. Pelo contrário, a gente teve um aumento da informalidade, que é a piora da qualidade do trabalho. Então, é uma pena que a gente tenha caminhado nessa direção. A gente tem, por causa dessa informalidade, uma renda mais baixa, um risco social, porque a pessoa não tem mais INSS e ela, quando precisa parar de trabalhar por algum motivo, ela não tem amparo, ela não contribui para a sua aposentadoria, pode chegar o tempo da aposentadoria, ela também não tem esse amparo. Você tem uma ausência do Estado e você tem uma certa percepção de que cada pessoa vai dar conta de si sozinho, como Juranildes falou, eu adorei quando ela disse aqui mais cedo, né? Você pode ser empreendedor, mas ela diz, tem uma série de condições, tem uma série de condicionantes, tem uma série de exigências. Essa história de que todo mundo é empreendedor é muito mais uma fala de que você vai se salvar sozinho, a gente não precisa dar condições de desenvolvimento, nem garantir direitos para que a sociedade ande, cada um que se salve do jeito que der, o que, obviamente, não se aplica no nosso caso. E com o avanço tanto da informalidade quanto da tecnologia, a gente teve um fenômeno que hoje é chamado de plataformização do trabalho. Alguns autores chamam de uberização do trabalho, por causa do modelo da Uber, que é basicamente uma terceirização em que não tem contrato. O terceiro não é a empresa terceirizada, o terceiro é o próprio trabalhador, que assume o risco do trabalho,
ele é contratado especificamente pela tarefa e ele acaba assumindo um custo tanto do equipamento quanto da manutenção quando vai prestar esse serviço, como se empresário fosse, como se empreendedor fosse, né? O empreendedor tem um elemento muito importante que o distingue, o risco. Ele corre o risco. Ele também tem um custo para abrir seu negócio e depois ele tem o lucro do negócio, o negócio tendo prosperidade. Bom, uma pessoa que tem uma caixa de isopor e faz iFood não é um empreendedor, obviamente. O que ele está fazendo é que ele está assumindo para si o risco da ociosidade, porque o tempo parado, que antes ele estava trabalhando na empresa e aquele tempo estava à disposição da empresa, agora ele está assumindo para ele esse tempo parado sem nenhum tipo de remuneração e todos os outros riscos associados, por exemplo, a acidente, a falta de trabalho, a um dia de muita chuva que não tenha faturamento, tudo isso está assumido pelo próprio trabalhador. Repito, trabalhador, né? Não é empreendedor, trabalhador. É aquele que depende do seu trabalho diretamente para ter a sua renda. E você tem como consequência uma perda da identidade de classe, que atinge não somente esses trabalhadores, mas muitas vezes trabalhadores, inclusive de carteira assinada, especialmente trabalhadores que têm um certo nível de escolaridade. Uma pessoa que tem pós-graduação, ou às vezes graduação, mas enfim, ele não se acha na categoria de trabalhador, ele acha que ele é outra coisa, que ele é uma outra categoria, de um executivo, enfim, ele é outra coisa, não é um profissional liberal, uma coisa... Ele quer migrar para outra categoria e acontece, portanto, uma perda de identidade. Bom, nós temos pessoas que dependem diretamente do seu trabalho, o seu trabalho gera a sua renda, essas pessoas são os trabalhadores. E tem as outras pessoas que ou investiram em uma empresa ou estão gerenciando o trabalho de outras pessoas para ter a sua renda. Então, são categorias bastante diferentes. Em relação aos investidores, não precisa nem dizer que são absolutamente importantes, mas só para chamar a atenção de uma coisa importante, dinheiro não gera dinheiro, tá? Eu ouço muito isso em blogs de financistas, de gente de investimento. Pode ser dinheiro para trabalhar para você, mas, gente, dinheiro não trabalha para ninguém. Dinheiro não gera dinheiro. O que gera dinheiro é que o dinheiro que você colocou em empresa vai ter uma pessoa ou algumas pessoas trabalhando para gerar dinheiro. Quem gera dinheiro são trabalhadores. Não é dinheiro que gera dinheiro. Trabalhadores geram dinheiro, você vai investir o seu dinheiro em uma empresa produtiva e você pode ter um belo retorno. Isso é maravilhoso. Mas não foi o seu dinheiro que gerou dinheiro. Foi o trabalho de pessoas que gerou essa renda, esse dinheiro, essa riqueza que agora você pode acessar. Muito bem. Se as pessoas não têm mais identidade de trabalhador, e se elas não se sentem mais em uma certa classe, a gente começa a se questionar, afinal de contas, para que serve o sindicato? E eu estou aqui me referindo diretamente ao sindicato dos trabalhadores, né? Como trabalhador da educação que eu sou, eu participo do meu sindicato se chama PUB, Sindicato de Professores Federais do Estado da Bahia, e esse sindicato ele tem o objetivo de defender a categoria de professores federais. E ele defende uma certa classe. E a gente se identifica. Eu sou trabalhador da educação e, portanto, esse sindicato me representa. Bom, mas quais direitos esse sindicato de trabalhadores vai defender? Como a gente tem temporalmente novos ataques aos direitos, novas investidas, melhor dizendo, ataque talvez seja uma palavra muito forte. Como a gente tem repetidamente novos investimentos, novas investidas para diminuir os direitos dos trabalhadores, você tem o sindicato como essa parede de contenção, de proteção, para que esses direitos sejam mantidos e, às vezes, em algumas situações, eles podem ficar ampliados. Bom, mas se você representa uma certa categoria, isso começa a te colocar em uma situação de privilégios específicos. Por quê? Porque tem categoria mais organizada. Eu considero, por exemplo, a categoria dos professores uma categoria organizada. Nós temos um sindicato atuante. E existem outras categorias que os próprios trabalhadores não gostam do seu sindicato ou não sentem que o seu sindicato os representa. Ou que desconfiam da atuação do seu sindicato. Isso faz com que esses trabalhadores
tenham menos, ao ter menos identificação, ele tira a legitimidade desse sindicato. E o que é que acontece? Do outro lado, tem também uma campanha forte para dizer sindicato não presta, para que sindicato? Não precisamos de sindicatos, sindicatos não têm mais função. Agora, no final de 2023.1, uma aluna minha de TCC, ela fez uma pesquisa sobre função dos sindicatos. E ela pesquisou, então, chama Juliana Bernardes, ela fez um belíssimo TCC, em que ela analisou quais são, hoje em dia, as funções dos sindicatos. E um trabalho, portanto, muito interessante nesse cenário. E aí você começa a precisar defender trabalhadores, porque se tem categoria forte, categoria fraca, categoria bem representada, categoria mal representada, os sindicatos começam a ampliar o seu olhar e dizer, olha, a gente precisa defender de maneira mais ampla os trabalhadores, e não somente uma certa categoria. E aí os sindicatos começam a perceber que eles não dão conta, na sua atuação do dia a dia, de defender direitos amplos dos trabalhadores, como, por exemplo, aumento real para o salário mínimo. Um sindicato não tem condições, porque está na esfera de uma lei federal. Um sindicato de uma cidade não dá conta de lutar pelo aumento. Ele pode lutar pelo aumento do salário base daquela categoria, mas não de um ganho mais amplo. Ou, por exemplo, a piora das condições de aposentadoria. Ou seja, tudo que diz respeito a uma legislação nacional, os sindicatos especificamente estão muito fragilizados e vão ter muita dificuldade. E os sindicatos começaram a aprender lá nos anos 80 que para defender esses direitos mais amplos, eles precisam entrar na política. Do mesmo jeito que o lado patronal está na política desde sempre, nos anos 80 os sindicatos disseram, bom, é hora da gente entrar, porque a gente está perdendo o tempo todo esse jogo lá em Brasília. A gente consegue ganhos aqui, mas lá em Brasília a gente perde o tempo todo, porque o meio político é basicamente o meio que defende empresário, pelo menos defende direitos ou defende pautas empresariais. E aí, a partir dos anos 80, muitos sindicatos começaram a organizar candidatos que representavam o interesse dos trabalhadores para irem para a arena política lutar. Ou seja, você vai para direitos amplos e para direitos sociais como missão do sindicato. E alguém pode perguntar, nossa, mas é papel do sindicato eleger político? Minha gente, eu não sei. Mas a Fiesp, é um sindicato patronal da indústria de São Paulo, paga um monte de político. Financia um monte de político. Então, se a representação empresarial está pagando campanha para políticos se eleger para defender a pauta deles, eu diria que se os trabalhadores não fizerem a mesma coisa, estão sendo bastante ingênuos. Mas a gente tem um desafio muito grande. Os trabalhadores não estão enxergando nos sindicatos uma representação legítima. E a taxa de trabalhadores sindicalizados no Brasil tem caído muito nos últimos anos. Especialmente que aquela reforma trabalhista, desenhada em parte pela Fiesp e bancada pela bancada empresarial no Congresso, minou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Muitos sindicatos, então, passaram a ter dificuldade e muitos trabalhadores passaram a não contribuir com o seu sindicato, já que agora isso não é mais obrigatório. Então, a gente tem aí uma queda na taxa. Bom, tem uma história que diz assim, minha avó, tem uma coisa lá que é muito boa para o meu patrão. O que é que você acha? E a avó disse, meu filho, se é bom para o seu patrão, não é bom para você. Ou seja, uma visão de disputa. Por mais que, pessoalmente, nós tenhamos boas relações com as nossas chefias diretas, com os nossos patrões ou com nossos empregados, isso não elimina o fato de que, no campo político, a disputa ela é bastante agressiva. Sem xingar ninguém. Mas, do ponto de vista de mudanças de lei, ela tende a ser uma disputa bastante agressiva. E foi essa reforma trabalhista, idealizada pela bancada empresarial, que disse, não precisa mais os trabalhadores pagarem sindicato, não. Vamos ajudar os trabalhadores, eles não precisam mais pagar seus sindicatos. Agora, liberar eles, né, desse custo, tadinhos, né, ficar aí gastando dinheiro com o sindicato.
E aí você tem um enfraquecimento dessa representação. Esse gráfico, em cada cor, mostra uma categoria diferente. Então, no Brasil, você tem diferentes níveis de engajamento no sindicato a depender da categoria. A categoria de servidores públicos tem tradicionalmente um engajamento maior, mas não importa aí a visão de cada um. O que importa é, em todas as categorias, você tem uma diminuição do número de trabalhadores sindicalizados. Trabalhadores que enxergam no seu sindicato alguém que vai dizer assim, peraí, dá um freio aí. Isso aqui não vai acontecer, não. Vamos defender esse direito. Esse dado está somente até 2019, mas vejam que de 17 para cá, na mudança da lei, a gente teve um aumento uma diminuição, melhor dizendo, na sindicalização. Quando você tem uma representação em crise, essa representação dos trabalhadores vivendo uma crise, você começa a ficar sem articulação para esses amplos direitos sociais que eu tinha comentado no slide anterior, o que é muito grave. E eu sei que muita gente pode dizer, mas você está falando isso que você não conhece o meu sindicato. Ou pessoal complicado, ou pessoal, sei lá, preguiçoso, ou pessoal isso e aquilo. Você pode ter queixa do seu sindicato, isso é legítimo. Mas se você tiver queixa de um médico que atende mal, você não vai dizer que tem que fechar o hospital. Porque o hospital é uma instituição importante, mesmo que tenha um atendimento ruim em situações específicas. Então, tem um ditado que diz que não dá para jogar o bebê junto com a água do banho fora. Apesar de que alguns sindicatos têm direções que não fazem bem o seu papel, e obviamente deve ter, que a gente tem 10 mil sindicatos de empregados no Brasil, então deve ter várias direções que não fazem bem o seu papel. Ainda assim, a instituição Sindicato de Trabalhadores, ela não deve ser questionada, ela deve ser incentivada e você deve, então, obviamente, melhorar. Mas seria ingenuidade imaginar que todos os sindicatos vão funcionar absolutamente bem. É natural de se esperar que alguns sindicatos não funcionem bem, isso não significa que eles não devam mais existir. Bom, essa crise no sindicalismo, ela está ancorada principalmente em uma crise que a gente tem no próprio trabalho. O trabalho está em crise. O tipo de trabalho que a gente fazia até os anos 80, ele não existe mais. Então, é verdade que os sindicatos podem estar passando por dificuldades, verdade. Mas o trabalho em si, ele está em dificuldades. Como vai ser a carreira de vocês daqui a 15 anos? A gente não faz ideia. A gente tem projeções, cenários, mas a gente, de fato, não sabe como vai ser o trabalho daqui a 10, 15 anos, porque a mudança está muito rápida. E quando a gente olha, pensa numa imagem de satélite olhando para o mundo. Aí tem lá um monte de gente vivendo nas suas cidades, nos seus lugares. Como é que essas pessoas sobrevivem? É a partir do trabalho. E esse trabalho gera o quê? Gera uma certa riqueza. E essa riqueza como conceito econômico, né? Não é uma pessoa rica, não. Riqueza é algo que você junta 10 com 10, transforma aquilo em 50. Isso é gerar riqueza. Esse trabalho gera riqueza. E essa riqueza vai para onde? No mundo, 5% das pessoas têm 82% do patrimônio gerado. Alguém olha assim, velho, tem um problema aí nesse negócio. Esse planeta está com um problema muito grave. E o Brasil e a África do Sul são os 2 países com maior desigualdade no mundo. Dados do ano passado. Então, o trabalho, que é esse grande valor que gera o sustento, que gera a possibilidade de vida, ele está o tempo todo sendo questionado e, por causa disso, a gente tem também dificuldade nessa representação. E a campanha dos sindicatos, eu já falei, essa coisa de que eu conheço um que não é bom, etc. Bom, e eu finalizo, então, com essa reflexão. Nesse cenário em que agora a gente não se reconhece mais como classe de trabalhadores, dá para a gente dizer, vou cuidar da minha vida sozinho, vou garantir o meu, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso, vou fazer um negócio aqui, vou garantir o meu. Isso vai resolver, do ponto de vista da sociedade, a condição de vida dos trabalhadores, né? E talvez você possa estar tão imbuído de um pensamento individualista que diga, bom, eu vou garantir o meu e está tudo certo. Mas pense que você vai estar morando em uma cidade, morando em uma rua, parando em uma sinaleira, e o tempo todo nós temos ao nosso redor uma sociedade que vive esses reflexos, né? E a outra coisa é, de fato, eu pertenço à classe trabalhadora,
Ou, de repente, não, eu herdei um patrimônio incrível, eu não dependo, eu até trabalho, mas eu não dependo do meu trabalho para ter minha renda, porque isso é a diferença, né? Quando a gente diz classe trabalhadora, alguém que tem uma empresa diz assim, nossa, mas eu trabalho todo dia, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Mas lógico, você é o dono. Não é que você não trabalhe, você trabalha muito. Mas o que a gente chama de classe trabalhadora é a pessoa que depende do seu próprio trabalho para ter a sua renda. E não é assim, né? Numa atuação minha, por exemplo, como lojista, eu trabalho, mas o meu ganho vem do trabalho das pessoas que estão trabalhando na loja, dirigindo caminhão, entregando mercadoria, vendendo, conferindo. A minha renda vem do trabalho deles, apesar de eu trabalhar também. Mas naquela condição lá, não sou um trabalhador. Então, bom, se eu trabalho para uma organização e eu tenho que trabalhar para ter a minha renda, minha gente, eu sou da classe trabalhadora. Isso é importante que a gente reflita sobre isso. E se eu sou da classe trabalhadora e os sindicatos estão em crise, ou pelo menos em crise de representação, alguma entidade vai defender o meu direito ou eu vou sair para a briga sozinho e dizer eu garanto o meu, eu negocio a minha parte. Então, o mundo que a gente está é um mundo de mudança nas relações de trabalho. Os sindicatos ele tem um papel importante na manutenção dos direitos dessa classe trabalhadora. Resta que a gente participe disso, como o Juranildes falou, de que o associativismo é uma atividade importante. Eu me reconheço enquanto coletividade e atue também por um benefício muito mais amplo do que somente o meu salário, tá bom? Vou passar agora para a Dênia, minha gente, era o que eu tinha falar nesse momento inicial. Muito obrigado. Parabéns, Marcos. Parabéns, mais uma vez, você aí brilhando com as suas reflexões, né? Um pouco de tretas nas reflexões, que é por isso que a gente se dá bem. É por isso que a gente se dá bem. Mas eu acho que assim, essa reflexão que você colocou é uma reflexão muito séria, que a gente precisa levar, refletir e buscar resposta para isso, gente. Não deixa isso no vazio. O que Juranildes e Marcos traz aqui traz uma reflexão muito forte para a gente, para que a gente amadureça, cresça nessa relação, né? E traz esse objetivo, né? Que é o nosso tema aqui, né? Da ODS 8, que é trabalhar essa relação de pessoas de uma forma melhor com a relação de trabalho e com o crescimento econômico, que é exatamente isso que Marcos também colocou aqui, que assim, não adianta, não é o trabalho, o crescimento econômico vem desse trabalho, né? Sem pessoas, não tem crescimento econômico. Então, nós temos que valorizar essas pessoas. E eu queria jogar aqui, eu quero que vocês façam perguntas, eu sei que todo mundo aí deve estar doidinho para fazer algumas perguntas. O pessoal online também, gente, pode colocar, né? Tem até uma... mas, assim, eu quero colocar para vocês... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui que foi trazida aqui lá do pessoal online, que fala o seguinte, eu queria só, antes de colocar essa pergunta, trazer aqui também uma informação que está dentro disso que Marcos trouxe aqui, desses dados, que é o seguinte, vocês sabem, no último trimestre de 2023, Marcos, eu acho que você deve ter visto isso, o IBGE trouxe um resultado de uma pesquisa agora do último trimestre de 2023, que a Bahia, apesar de ter tido uma alta, né, na taxa de trabalhadores com carteira assinada, ainda o resultado enquadra a Bahia ainda como o estado que tem o maior índice de desemprego do Brasil e a menor média salarial do Brasil. Nós estamos aqui, gente, na Bahia, me dá vontade de sair e falar assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos brigar? Vamos buscar? E Marcos trouxe uma coisa importantíssima, sozinho, e a Juranildes trouxe também, temos que nos unir, tem que ser através do associativismo, do sindicato, fortalecimento mesmo do sindicato, porque sozinhos, essa reflexão que ele trouxe, nós não vamos chegar não, gente. Nós não vamos conseguir não. Você imagina, o último resultado agora, apesar de ter tido uma alta, ainda estamos entre
a maior taxa de desemprego do Brasil. E eu trabalho com recrutamento e seleção, dentre outras coisas, e às vezes eu fico muito triste, me dá vontade até de chorar, quando eu vejo um empresário me pedir para contratar, selecionar uma pessoa para ele, com um nível altíssimo de exigência, porque a própria atividade exige, ele está certo, para ele dar resultado lá, ele precisa de uma pessoa com nível alto, para pagar um salário mínimo. E sem benefício nenhum, sem ajuda nenhuma. Isso é a realidade que nós estamos vivendo. Eu até costumo falar no nosso grupo, lá quando a gente está no trabalho de discussão, o seguinte: a pandemia, ela trouxe deixou muito legado. Uma das coisas que eu ando refletindo muito é o empresário, ele, durante a pandemia, se preocupou muito em como eu vou continuar sobrevivendo, como eu vou continuar ganhando dinheiro. E demitiu muita gente. Houve um nível de desemprego muito alto. Por isso que a taxa de emprego aumentou agora, porque está recuperando, mas ainda está mais alta ainda no Brasil, né? Então, o que acontece? O empregado, ao se desempregar, a internet ofereceu aí para a gente muito treinamento, muito curso online gratuito. E o trabalhador aproveitou e cresceu, evoluiu. Mas eu acho que nós estamos passando uma época de revolução nessa relação, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, mas eu queria trazer esse dado do IBGE do último trimestre, que eu acho importantíssimo para a gente refletir também. Tem uma pergunta aqui do Antônio Fernando Souza Graça. Ele pergunta o seguinte: sobre a reforma trabalhista que reduziu substancialmente a atuação dos sindicatos, principalmente do sindicato laboral. Então, se o professor Marcos quiser, ele quis dizer que a reforma trabalhista que reduziu substancialmente a atuação dos sindicatos, principalmente do sindicato laboral. A reforma trabalhista tirou a obrigatoriedade de pagamento da taxa do sindicato, uma taxa que as pessoas pagavam uma vez por ano, que era obrigatório, deixou de ser obrigatório. E com isso, muitos sindicatos perderam renda, e o sindicato contratava um advogado para dar assessoria jurídica, para ajudar na homologação, para conferir contas de rescisão, e agora muitos sindicatos não conseguem mais fazer esse papel representativo, e com isso diminuíram assim sua atuação a partir da lei. Ok. Antônio Fernando Souza Graça está online, né? Foi uma pergunta que veio online. Ele botou ali, a Dani é linda. Gente, não levem a sério isso aí não, viu? Mas eu também acho, obrigada. Fui olhar ali quem era e vi lá, né? Que bom elogio, adorei. Bom, eu também pensei aqui o seguinte: eu queria perguntar, até colocar também, viu, Marcos e Juranilde, se você pudesse fazer uma lista do que falta para que possamos viver em um planeta menos desigual, o que é que você colocaria nessa lista? O pessoal online pode até também colocar ali no chat o que você colocaria nessa lista para tornar esse planeta menos desigual, né? Pense aí, se alguém quiser colocar, fique à vontade aqui, né? Mas eu acho que também é uma reflexão que a gente precisa começar a trazer para dentro de nós, gente. Olhar para dentro de nós e pensar o que cada um de nós podemos fazer para tornar esse planeta menos desigual, né? Até porque, só a nível de conhecimento, os 17 objetivos da ONU, né, do desenvolvimento sustentável, ele está baseado em 5 pilares: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, né? A Juranilde trouxe muito essa coisa da parceria. E hoje, sem essa união, sem parceria, a gente não vai se fortalecer, a gente não vai conseguir chegar na Agenda 2030, né, com um mundo melhor para todos, né? Alguém quer fazer perguntas para a Juranilde? Aqui, uma pergunta. Você pode só... Eu acho que você chegar muito perto da microfone. Isso. Boa noite. Sou Flávio José, estudante de administração, e também faço parte do núcleo do CRA, de Gestão de Saúde e de Inovação.
Como eu tenho um projeto na área de reciclagem, eu gosto sempre de trazer dentro do tema de vocês essa importância que é muito importante dentro do contexto do Brasil, né? Com as condições que a gente vê muito das questões de resíduos, né, na nossa sociedade, eu queria perguntar à nossa palestrante como é que o sindicato vê essa questão, né? Como é que vocês têm algum projeto, alguma ação que vocês trabalham com essa questão dos resíduos, né? E ao professor, eu queria saber assim, na questão de responsabilidade social, né? Algumas empresas trabalham com as questões de acessibilidade ao social. Como é que ele vê essa questão também dos resíduos, da construção dos resíduos como contrapartida de benefício? Só rapidinho, nós vamos fazer o sorteio do livro, vocês estão lembrados, né? Aguarda só um minutinho que a gente já faz, tá? Na questão do meio ambiente, lá com Camaçari, nós temos a Câmara Jovem, que a gente está fazendo um trabalho com container, com separação de diversos tipos do lixo, o plástico, a lata, o papel. Então, nós começamos com um container e hoje nós temos 8. Pela FEComércio, que eu acho que devia ser maior, pela abrangência dela de todos os municípios, atualmente ela apoiou um projeto de uma equipe, que é a equipe Cafeína, de um startup, que eles fizeram um trabalho seguinte: o navio, ele passa pelo mar. Esse navio, ele tem umas abas, é um projeto que está em estudo, que inclusive foi apresentado a diversos países, e esse projeto ele foi abraçado, saiu daqui da Bahia. E esse resíduo, quando o navio chega no determinado ponto, ele entrega para o Estado, para o país, e é reaproveitado o que foi tirado do fundo do mar. E a gente sabe que onde mais se joga lixo, joga nos rios, joga nos lagos e vai parar no fundo do mar. Então, de projeto que a gente tem é isso. Então, o sindicato nosso, de Camaçari, eu tenho uma visão de que não é só um sindicato que ele defende o empresário, como ele também defende, ajuda o comerciário. Nós trabalhamos com palestra o tempo inteiro, nós trabalhamos com treinamento, nós temos vários cursos. Então, isso é um meio de educar, porque é através da educação que a gente pode ter essa transformação na saúde, na segurança. Hoje você sai na rua, você tem medo. Você quer sair da sua casa de noite? Eu não saio, já estou velhinha, tenho medo de sair, nem me dar uma cacetada, porque eu vejo absurdos. Minha cidade, Camaçari, é a cidade mais perigosa da região não, do estado da Bahia. Acho que é a quinta em violência. Então, nós temos que trabalhar essa questão da educação, não tem para onde correr. E tem a questão da coletividade, precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes, e juntos é que podemos mudar o mundo. Se a gente não mudar o mundo, nessa questão do trabalho, da fome que está aí, das doenças que estão acontecendo, da questão do trabalho, como o Marco citou aqui, é como eu disse, o marco principal da empresa é o trabalhador. Sem um trabalhador, o patrão não vai para lugar nenhum. Eu sou patroa peão. Eu trabalho 18 horas por dia. Isso aqui já tem 42 anos fazendo isso. Mas quem segura a carga é meu funcionário. Sem ele, eu não vou a lugar nenhum. Quer falar? Sim, muitas empresas têm aumentado a sua atuação no campo da responsabilidade social. Nós temos uma pressão externa na direção do ESG, de que as empresas precisam dar conta do ambiental, do social, da governança. Mas, normalmente, empresas de maior porte têm um programa ligado a isso. Eu admito que uma parte das empresas fazem essa atuação muito mais no campo do marketing do que da efetividade. Mas existem, sim, algumas ações que são efetivas. É o início, né, de 3, 5 anos, talvez, para cá, a gente começa a ver essa participação mais forte. Mais alguém, gente, quer falar? Vamos fazer um sorteio, porque eu estou vendo que tem alguém querendo, as pessoas estão querendo ir embora. Bom, deixa me ver aqui. Você é o Flávio, né? Seu nome. Você que participou aqui, que veio. Fala um número para a gente de 1
De 1 a 64. 33. Só para mostrar aqui, falar para vocês a regra. Juranildes vai sortear 4 livros. 4. Então, nós vamos fazer 2 presencial. E, para ser bem justa, 2 para o pessoal que está lá do outro lado, né? Que está assistindo a gente, ok? Então, 33. Gente, não podemos esquecer dos nossos participantes online. 33, Josenilton Reis. Está aí, Josenilton? Josenilton Reis. Já saiu? Então, fala um número para mim. 1. Adriano de Jesus dos Santos. É o seu, é? Ficou com a carinha de quem era. Não pode ser o seu. Adriano de Jesus dos Santos. Ei, muito bem. Adriano de Jesus. Adriano. Ela está fazendo uma. Colocando aí para você. Ó. Próximo número, vamos lá. Deixa eu ver. Lá no fundo, alguém me diga um número aí. Oi? Não pode ser o seu, hein? Qual é? 52 que eu ouvi aqui, viu, gente? 52. 52. Saad Silva Pereira. Quem é Saad? Aê, Saad, parabéns. Saad, S-A-A-D. E... Bom, falta. Aqui já foram 2, né? Então vamos. Fala um número aí, gente, para mim, para sortear o pessoal lá. 17. 17 e 48. Obrigada. Quem é 17? Vamos ver se está aí ainda, né, no online. Oi? Espera aí, ó, porque se não tiver lá, a gente vai sortear aqui. Bárbara Eliosória Andrade Ramos. Bárbara, você está aí online com a gente? Bárbara está aí, gente, online? Tem como alguém ver? Não, ela não está, não. Não está. Então, não está. fala o outro número. 13. 13. Quem é 13? Que nome difícil, gente. Como é? Anhô? Anhamona Mandias Ferreira Amaral. Está aí com a gente, Paulo? Também não. Também não. Então, vamos sortear aqui, gente. Desculpa o pessoal online, mas vai ficar mais difícil, né? Pronto, fala o número. 22. Fabiana Semedo. Olha, Fabiana aí. Fabiana, parabéns. Mais um, mais um, né? Falta um? Mais um. 64, peraí. É o último, né? Peraí. Marine Vitória Guimarães. Marine. Marine aqui, mais uma. Gente, muito obrigada pela presença. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Obrigada por tudo, obrigada por estar aqui conosco. Ok? Obrigada a vocês também que estão lá online. Felicidade, saúde e paz para todo mundo. Paulo, passando para você aí agora, viu? Você pode continuar Obrigado, aí. Edênia. Obrigado. Encerrar o online com o pessoal, tá bom?
Obrigada, Obrigado. espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado bastante. Eu Até a próxima. gostaria de agradecer primeiro a vocês todos aí do presencial, a professora Nayara, você, Edênia, todos os palestrantes, foi excelente. Realmente foi uma noite muito convidativa, foi uma noite de muito conhecimento. Realmente vocês estão de parabéns, o núcleo de vocês. E o pessoal do online, o pessoal presencial que está aí até agora, esse horário, né? Quase 8h30 da noite. E além de agradecer, eu queria convidar vocês a acompanhar as nossas redes sociais, né? Para A gente sempre está divulgando novos cursos, novas palestras, então a partir de lá que vocês vão ficar conhecendo nosso trabalho e fazer as inscrições e participarem como vocês vêm fazendo, tá bom? Eu agradeço realmente a vocês todos e sem vocês a gente não teria esse sucesso que foi hoje. Obrigado.